O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Todos os seres mais refinados na história da humanidade sempre foram os mais cruéis. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, hoje com Paulo Giraldelli Júnior. Ué? Mas cadê o Paulo? É verdade, meus amigos e amigas, Paulo Giraldelli está no primeiro colóquio internacional Richard Hort, Filosofia como Política Cultural, de 20 a 23 de outubro na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fui bater um papo com Paulo Giraldelli na Toca da Coruja sobre violência e educação. Diante dos últimos acontecimentos do Brasil, logo a discussão continua. E aí, tudo pronto? O vídeo está na mão, Mar? Solte o vídeo. Sóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, aqui na Toca da Coruja com Paulo Giraldelli Júnior. Paulo Giraldelli Júnior, diante dos últimos acontecimentos, o nosso tema tem que ser a violência, né? Como dizia Drummond, diante dos últimos acontecimentos, sejamos pornográficos. E Paulo, essa coisa do Rio de Janeiro é uma coisa histórica da violência, né? Porque o Rio sempre foi violento, né? Bom, aí é que tá, né? Quer dizer, o Rio, no meu caso, não foi violento. Né? Porque eu ainda pareço jovem, mas não sou tão jovem. Eu sou ainda do Rio de Janeiro, que já não era a capital, mas violento não era. Tá legal. Né? Ah, obrigado, caneta. Viu? O Rio não era violento, o Rio era a capital. Quer dizer, o grande problema do Rio foi ter tirado a capital do Rio de Janeiro. Porque a capital, né, trazia todo um aparato do Estado e mais o turismo. Tirou a capital e não se colocou nada no lugar. Ficou aquele estado da Guanabara, que ninguém sabia o que era e o que não era, não tinha arrecadação. Daí para frente as coisas foram se deteriorando. No meio da ditadura militar também as coisas não foram cuidadas. Teve um período que o Rio, né, ficou na mão, no meio da ditadura militar, o Rio era o único lugar de oposição, então, portanto, mostrava uma politização grande. Né, cidades portuárias têm grande politização, a gente sabe disso. Né? A politização do Rio fez com que os militares penalizassem ainda mais o Rio de Janeiro, e isso tudo passou 40 anos, 50 anos, e agora está esse problema aí. Né? Mas o Rio é perfeitamente recuperável. Perfeitamente recuperável. Eu acho que a Copa é a grande chance do Rio se recuperar. O pessoal está criticando muito a história de Copa, porque a Copa não podia ser no Brasil, porque o Brasil não é um país olímpico ainda. Não tem nada disso. Todas as cidades, as grandes cidades, onde existiu a Copa, né, você carreia o investimento. É assim que funciona. Não adianta você falar assim, eu vou montar um país para depois levar a Copa, as Olimpíadas. Não é assim que funciona. Né? É você tendo as Olimpíadas, que aí vem os investimentos, vem o turismo. Então o Rio pode recuperar a vocação turística, recuperar os empregos. Recuperando os empregos, tiver uma política de segurança e um pouco de liberalização das drogas também, ver o que pode ser legal, o que não pode. Você acredita que a liberalização das drogas poderia dar uma amenizada nessa violência toda? Se vier junto com outras políticas, certamente. Então você tem que ter uma política de saúde para controlar, você tem que ter uma política de empregos para desincentivar o consumo, e você tem que ter uma política de segurança. Então, com outras políticas juntas, dá certo. Os outros países já fizeram isso, dá certo. Né? O problema é você não fazer uma atitude isolada. Não pode ser uma atitude isolada. Então, com o Rio Olímpico, tem grandes chances de você fazer tudo isso daí. Fora o fato de que uma criança só fica incentivada para a cultura, no caso para o esporte, se você tiver o modelo. Se você não tiver o modelo, ela não fica. Então, com a possibilidade das Olimpíadas, amplia, né, o número de pessoas que podem participar, porque já não é mais viagem,
que já não é. Então você tem um rol, um espraiamento da atitude esportiva, e no Rio isso é fundamental, que volte a ter. E quando a gente pensa na violência, né, não só em relação ao Rio de Janeiro, né, em relação ao ser humano e no mundo inteiro, a violência acaba levando à violência, né, e acaba justificando. Você acha que o Estado vai ser muito repressor? O Estado brasileiro é muito repressor em relação à violência? Quando a gente ouve essas coisas, tem que ter pena de morte, tem que diminuir a idade penal. Como é que você percebe isso? É que as pessoas que discutem isso, elas discutem a partir de dois parâmetros. Ou elas discutem a partir da experiência individual, a vida particular delas, uma que foi assaltada, outra que não foi assaltada, a raiva do bandido, ou uma série de questões particulares. Isso não é bom. Não é bom discutir por aí. E a outra discussão que também não é boa é você não fazer a discussão particular, tentar levar a discussão para uma situação mais ampla, mas ideologizar demais a discussão. Isso também não é bom. O bom é você ter uma atitude, né, altamente pragmática em relação a essas coisas. E como tem candidatos, né, utilizando a questão da segurança pública como bandeira, né? Sem fazer absolutamente nada. Sem fazer nada, até porque... Né, mas se você tem que ver o quê? Situação pragmática. Qual? Você tem que ver os resultados que os países alcançaram. Então, primeira coisa. Né, o que diminui e o que não diminui violência? Não adianta você falar assim, porque a pena de morte... Olha, primeiro, não é tem a questão humanitária? Tem, do meu ponto de vista, porque sou filósofo. Mas se eu quiser convencer uma pessoa que não tem a minha perspectiva humanista, né, de que a pena de morte não vale a pena, eu tenho argumentos reais para ela. Qual? É que em lugar nenhum do mundo a introdução da pena de morte tem como consequência a queda da criminalidade. A solução do problema da não violência. Soluciona. Ao contrário, ela cria um trauma. Qual? Esse que o estado do Texas está passando. Né? Você descobrir que você matou um inocente. E aí, quem se responsabiliza? Né? E isso no Brasil, você já imaginou. Né? Você já imaginou o que é a pena de morte no Brasil. Né? Com esse sistema que nós temos do judiciário. Né? Pode virar uma caça às bruxas, inclusive. Outra coisa, a maioria das pessoas que querem a pena de morte, elas são potencialmente as primeiras vítimas. Porque é a classe média para baixo que pede isso. A pena de morte, tal. Alguns setores da classe média. Esse pessoal é o pessoal que vai ser vítima. Vai ser vítima. Né? Então tomar cuidado com essas falsas soluções, que são soluções demagógicas também. Demagógicas, né? e que incentivam uma situação que não é boa, que é o quê? Que é você ultrapassar o Estado. Você pula o Estado, porque você não quer que o Estado faça justiça, você quer que o Estado faça vingança. O Estado faça vingança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro para você. O filme, por exemplo, Tropa de Elite, que foi um sucesso, o Capitão Nascimento sendo o justiceiro, o vingador, que vai resolver todos os problemas. Ele não resolve. Você viu o cara passar um aperto tremendo no filme, psicologicamente, estava todo acabado. Não, mas veja, o último Batman questiona. O último Batman, a história é o questionamento do Batman como vingador. Né? Você tem dois vingadores, o Batman e um juiz. E os dois dão com o burro na água. O Coringa é o grande vencedor do último Batman. Por quê? Porque a justiça não se resolve com vingadores. A justiça se resolve... eu não tinha pensado nisso. A justiça não se resolve com vingadores. A justiça se resolve com política. Né? Com política. Que tipo de política? Um judiciário que funcione. Então, por exemplo, esse judiciário que está aí... Tão moroso. Né? Moroso. Uma justiça cara que nós temos... Né? Então, isso aí que você tem que ir montando um sistema judiciário melhor. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte, a respeito da vingança. Esses dias, um menino lá no Irã, teve uma briga. O menino entrou, em 16, 17 anos, entrou para apartar. E na briga, para apartar a briga, ele matou o agressor, o primeiro agressor. E ele foi preso como assassino. Como é que é o sistema do Irã? O sistema do Irã é o seguinte, ele é menor, ele ia ser executado mesmo como menor. A Anistia Internacional, a ONU, a Unesco, o Papa, todo mundo pedindo para o Irã não
não fazer não aplicar a pena. O presidente do Irã falou, mas não sou eu que aplico a pena. A nossa lei diz o quê? A nossa lei diz o seguinte: quem pode perdoar ele é a família do morto. Se ela pedir sangue, tem que dar o sangue. Se ela não pedir, então a família decidiu matar o cara. E ele foi executado. Foi executado a semana passada, esse menino. Né? Então esse tipo de lei, né, não é a lei faz... de Talião, olho por olho, dente por dente? Ela vem dessa tradição. Ela não vem da nossa tradição que mesclou o cristianismo com o liberalismo, que é o Ocidente. Então, se nós optarmos por abandonar a nossa tradição, né, nós precisaríamos estar preparados para abraçar a outra tradição. Mas nós também não estamos. Então você não pode ficar no vazio. Então, vamos aperfeiçoar a nossa tradição, porque nós não temos condição de absorver a outra. A lei do olho por olho, dente por dente, não nos serve. Agora, se a gente fizer o Estado ser o vingador, ele adquire as características de vingador e nós não vamos poder mais, nunca mais, se livrar dele. Porque depois que... É como naqueles estados... Instituiu para depois tirar. Né? É um problema. É um problema. Então, a melhor coisa dessas situações aí é não entrar por essa via. Eu, inclusive, eu fiz uma época, eu fiz uma intervenção pública, né, a respeito daquela entrevista do Renato Janine Ribeiro sobre a pena de morte. Né? Na época aquele menino foi arrastado. Né? Acho que o Manuel Hélio, João Hélio, né? O João foi arrastado. Porque é horrível. Aquilo é horrível. Né? Mas você não pode, de maneira nenhuma, como filósofo, né, tomar o caso, aquele caso, e fazer com que aquele caso atravesse a sua racionalidade e se exponha. Não. Não, você tem que manter a ideia do quê? De que um Estado que mata, ele não é um bom Estado. Ele não é um bom Estado. Agora uma pergunta, de se viver. Você acredita que a sociedade brasileira é profundamente autoritária? Não, eu não sou dessa tese. Eu não sou dessa tese. A sociedade brasileira é profundamente autoritária. A sociedade brasileira, assim, ela tem quando você a enxerga de fora, né, quando você vai trabalhar num outro país, e aí você vai se lembra do Brasil, né, você vai se lembrando do Brasil num outro país, a imagem que vem para quem está fora, né, porque quando você está aqui, não vai no bolo do dia do trabalho, mas quando você está fora e você compara, você fala do Brasil e aí escuta o outro falando do Brasil, e você vai comparando, né, o que você pensa e o que o outro pensa, vai tendo um distanciamento, você vai formando uma imagem, não digo mais acurada, mas é uma imagem mais rica, com mais pontos de vista. A imagem do Brasil, que vem na tua cabeça, de fato, de uma população, e as estatísticas confirmam, otimista. Você não encontra esse otimismo nos outros países, mesmo na situação boa. Você pega o país assim, os problemas sociais quase não existem, não é esse otimismo. Aqui há um fator muito interessante, que é a esperança. O dia de amanhã sempre pode ser melhor. É como se todo mundo fosse schopenhaueriano, porque o Schopenhauer dizia a seguinte coisa, né? Que quando o cara está com dor, está para morrer com aquela dor desgraçada, se você der uma injeção de morfina nele, a dor passar, ele já começa a conversar como se ele não fosse morrer mais. Quer dizer, a dor é o único problema. Né? O Schopenhauer fala que isso é característica do ser humano. Ele tem uma esperança interna. Né? Nós somos isso. Os brasileiros são muito isso. Estatisticamente é o país mais otimista do mundo, né? Pelas estatísticas que foram feitas aí no começo do ano. Essa imagem que as estatísticas confirmam, a gente apreende isso conversando com os outros povos. E na quinta-feira passada a gente debateu Paulo Freire, educação brasileira, e o papel da educação brasileira nesse país para resolver a questão da violência, né? De educar essa criançada toda aí para que não fique com a arma na mão, o tráfico de drogas, enfim, essa tragédia social brasileira de 4 séculos de exclusão, escravidão, que é um outro problema também, né? Não podemos esquecer, né? Mas você tocou no programa passado num ponto, né? Que é a história da paideia. Lembra a história da paideia? Uhum. Quer dizer, a paideia, o que é? Né? É o conjunto cultural, é o ambiente cultural que faz com que você se eduque, e não um lugar, a escola. Então, a educação contra a violência, ela é uma educação da cidade. Se a cidade for violenta, você pode trazer para a escola qualquer tipo de atitude de combate à violência que ela não vinga.
A escola é um elemento a mais. Tem que ser uma educação que passa por várias instâncias. Desde aquela situação de polidez no comércio, né, desde aquela situação que o PROCON tem. A situação do PROCON, você vendeu uma coisa, não entregou ou não funciona, tem que entregar, tem que funcionar. Quer dizer, esse tipo de convivência, né, de cidadania que se tem que ter, é isso que vai fazendo com que as pessoas vão diminuindo a violência. Porque a violência, a violência, digamos assim, a violência normal de uma grande cidade, em São Paulo, ela é muito baixa. É extremamente baixa, porque são 22 milhões de habitantes, numa megalópolis, né? E quando você pega essa proporção, o número de situações violentas que tem na cidade de São Paulo e compara com outros lugares, do Brasil mesmo, né, o São Paulo fica lá atrás. Cidades menores são muito mais violentas. Por exemplo, normalmente, Vitória, no Espírito Santo, uma cidade muito violenta nas estatísticas. Cidades no exterior que são menores que São Paulo e que têm problemas sociais resolvidos, que não têm desemprego, que são menores. Então, o Brasil não tem explosão de violência. Era para ter. Por quê? Porque é um dos países que ainda a distância entre o muito rico e o muito pobre, a concentração de renda é muito grande. Então isso é um outro elemento, né, que deveria ser aproveitado. Por isso que eu volto na história das Olimpíadas. As Olimpíadas é uma grande chance para você não só tirar criança da rua, não. É uma grande chance para você aumentar o investimento. Outro dia um cara veio falar para mim que deveria investir em cultura e não em Olimpíada. Eu falei, mas o que é o esporte? Não é cultura para você? É socialização. Entra outro problema de o cara não entender a noção de cultura do ponto de vista do Paulo Freire, né? Do ponto de vista antropológico, né? Entra esse outro problema. Então, vamos fazer uma educação para a não violência? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer com que a cidade não seja violenta. Como que a cidade não é violenta? Bom, por uma série de razões. Agora, a política nossa é fazer o quê? É não deixar com que as pessoas vejam a violência. É assim que elimina a violência da nossa sociedade. Não pode passar filme violento, não pode passar. Por quê? Porque as pessoas vão reproduzir isso. Imagina, né? A Suécia não tem violência e passa os mesmos filmes, a Dinamarca também. Não é pelo que você vê a violência que você vai ser violento. Você vai ser violento na medida em que você for cutucado. E a nossa sociedade tem o quê? Cada nossa cidade, Alexandre, cada cidade nossa tem um correspondente, uma outra cidade, presa, violenta. Qual? Os presídios. Nos nossos presídios, ninguém trabalha. Nos nossos presídios, privatizou tudo no Brasil. E os presídios? Mas os presídios não podem, porque aí fica difícil controlar o tráfico. Tá? Mais difícil do que tá. Quer dizer, é interessante como ninguém quer os presídios. Os presídios somos nós que temos que pagar. Nos Estados Unidos é privado o presídio. E ninguém trabalha lá. Não tem um sistema de educação dentro do presídio. A não ser esse sistema de educação, é que até uma piada, né? Que o ministro da Educação, o ano passado, estava pagando professores dentro do presídio. Quer dizer, você é um preso, você sabe, você tem um diploma, então você alfabetiza os outros. E o Ministério paga. E ele continuou pagando em Araraquara. Só que Araraquara tinha tido aquela fuga. Os professores já tinham fugido, os presos. E o Ministério continuou pagando. Aí eu escrevi no Estadão, né, que você não pode pagar os preços. O dinheiro que ia para lá, quer dizer, não tem controle das coisas, então não pode. Agora, presídio. São cidades lá dentro. O que está acontecendo ali? Nada. O cara fica o dia inteiro sem fazer nada. Nem costurar a bola não costura mais. É uma ociosidade. É uma ociosidade. Destrutiva, né? Destrutiva, completamente destrutiva. Você quer que um cara desse saia de lá? Ele não pode sair. Ele tem que ficar preso a vida toda. Quer dizer, o Brasil é um país onde foi pra cadeia, não pode sair mais, porque se sair é um cara violento. Quer dizer, não há política de recuperação. Não há política de recuperação, não há trabalho, não há nada. E quando se diz o seguinte, Paulo, direitos humanos para humanos, quem comete um crime é um bicho, algum animal. Como é que você percebe isso também? Olha, toda pessoa que diz isso... Isso é polêmico, né? Toda pessoa que diz isso, né? Eu sempre penso a seguinte coisa, ela está precisando de um estágio numa penitenciária. Então, sempre quando a pessoa diz isso, uma colônia de férias na penitenciária. Não, porque esse pessoal de esquerda, eles ficam defendendo o bandido, não sei o que tem. Calma.
bandido não vota. Então, quando um padre, uma pessoa de esquerda vai lá, né, ele está correndo dois riscos. Dois riscos. Primeiro, ser acusado de estar fazendo tráfico. Está fazendo o tráfico. Primeiro. Segundo, fazer uma ligação com o bandido que depois pode dar zebra para a família dele. Né? Porque o cara pode criar vínculos. Claro. Né? Então, qual é a vantagem? Nenhuma. A maioria dos sacerdotes, a maioria das freiras, a maioria das pessoas humanitaristas que vão aos presídios é única e exclusivamente com boa intenção. Não estou falando de pessoas que a gente sabe que formam direito já por ligações com o tráfico ou bandidagem antes. O cara entra na faculdade de direito para se formar, para ser o advogado do bandido. Não é isso. Eu estou falando que normalmente as missões humanitárias para dentro do presídio. Por quê? Porque o preso não vota. Ninguém. Quando um deputado vai lá, qual é a vantagem que ele está tendo? Nenhuma. E são poucos que vão. Eles vão quando tem uma invasão, são poucos que vão. Por quê? É o inferno da sociedade. É o inferno da sociedade. Quem caiu lá sabe que caiu no inferno. Perdeu a vida, está roubado. Aí você vai ver por que o cara caiu lá. Roubou uma caixa de fósforo, roubou um frango, teve uma briga num bar, ele participou. Só para você ter uma ideia. A quantidade de pessoas cujo tempo de pena já acabou, já e elas estão lá ainda. Elas estão lá, é muito grande. Então é uma sociedade cruel. Essa sociedade cruel, que tem esse tipo de prisão, ela vai gerar violência. A não ser que ela prenda e nunca mais solte. Deixa a violência ficar lá concentrada. Mas ela não pode fazer isso. Ela tem que soltar. A hora que ela solta, né? Por exemplo, às vezes dá um indulto, né? Indulto de Natal, ou passar o Dia das Mães e tal. E o cara sai e assalta e rouba. E vira Papai Noel, sai roubando os presentes dos outros. Sai roubando, né? Aí o cara, pô, o cara não aprende. Não é que ele não aprende. Não é que ele não aprende. Né? É que a vida dele foi isso, ele sai, ele vai reproduzir isso, porque ele não tem outra opção. Miséria, violência, ignorância, né? Aquilo vai acumulando, né? Então... Você não pode chegar para um cara que tomou porrada a vida inteira, desde quando nasceu, você não... e aí chegar bem e falar, pô, seja um cidadão ilibado agora, com uma cultura maravilhosa, e saia para a sociedade e dê beijos e flores. Não tem isso, não tem isso. As pessoas têm... Se as pessoas estudassem biologia animal, sociobiologia, elas paravam com essa frescura. Interessante isso. Elas paravam com essas frescuras. Elas começaram a entender que nós somos animais. Então pega um bicho, né? Pega um cachorro aí desses mais violentos, trata ele bem, sem coleira, solto. Chega o ladrão, ele abraça o ladrão, o cachorro, ele come junto com o ladrão, ele abre a geladeira pro ladrão. Agora, pega um piquinês e cria ele dando porrada pra ver. Chega um ladrão, vira um leão. O piquinês pula na garganta dele, até coelho reage. Então, se a gente entendesse essa condição animal que a gente tem, é que nem a história que eu estava conversando outro dia com a Fran, da história de você trair o parceiro ou não. Para você ter uma vida monogâmica, você tem que entender que a sua natureza animal não é monogâmica. Boa. É a mesma coisa, para você entender que você tem que viver em sociedade não violenta, você tem que entender que a sua natureza, uma vez cutucada, é violenta. Ela é agressiva. Ela é agressiva. Não é que o homem é mau por natureza, não. Uma vez cutucada, você trabalha no sistema de reação. Né? Então você não pode pegar uma sociedade inteira, né? Botar ela paulada e depois você querer que... Simão Flores para o semáforo. Aliás, essa história do semáforo. Né? Você que gosta do governador, do Serra, fala para mim, cadê a ação da cidade de São Paulo, do Kassab e do governador, que já foi prefeito também? Cadê a ação desse pessoal, dessas crianças que estão ali, né, fazendo os malabarismos no ponto e pagando o ponto para quem as explora? Cadê? Eu tenho uma solução. Vamos criar uma escola circo picadeiro, reunir todas as crianças em cada bairro, dar educação para elas, alimentação para elas. Então eu vou dizer para você... Eu vou ser o novo governador de São Paulo. Então eu vou dizer para você, o que o governador que você gosta tanto faz? Ele fechou isso. Porque o PMDB... Não, eu não gosto mais. Porque o PMDB... Você lembra? Você não lembra que a Alda Marco Antônio do PMDB, ela criou a escola Círculo, lembra? Estava começando a proliferar. Tinha o Cefam e a escola Círculo. O que o PSDB, com 15 anos de governo, fez? Fechou.
Volta pro Serra. Sacanagem. Leva ele pra tua casa. E agora eu pergunto pra você, e a guerra, Paulo, em 10 mil anos de história da humanidade, nunca teve um ano que o pau não estivesse comendo? A guerra é justa? Por exemplo, Iraque, Afeganistão... Você acredita que não Vietnã... Não existe isso. O que existe, outro dia nós conversamos isso daí, né? É a falta de entendimento da seguinte situação. À medida que você tem estados onde você tem dois tipos de polícia, né? Uma polícia interna e uma polícia externa, ou seja, o exército, você, de duas uma, ou esse exército é um corpo morto, que você paga, mas ele não funciona, ou esse exército funciona. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A Argentina mostrou que não tinha meio termo. Por quê? Porque a Argentina tinha um exército. Um dia ela inventou de invadir lá as Malvinas. Aí o rei, né, a coroa, a Inglaterra, que era dona das Malvinas, falou assim: Margaret Thatcher. Nós vamos mostrar para esses sul-americanos de quem que é a ilha. Vieram do helicóptero, deram uma surra nos argentinos. Né? Então, é isso. Maradona estava nessa guerra ou não? Não, não estava. Maradona acho que nem tinha nascido. Né? Então, mas veja, aí entra a história. Qual? Você não pode ter um exército que não guerreia. Você não pode ter um exército que o cara faz o tiro de guerra, aparece na televisão, ele pula de paraquedas, ele atira, ele faz tudo, depois aparece uma guerra, a hora que aparece o inimigo, ele urina na calça. Não pode. Né? Você não pode ter isso. Então você criou um exército. O que é o exército? Nenhum país diz que ele é para matar, diz que ele é para defender. Só que ele precisa treinar. Ele precisa treinar. Como é que ele treina? Como é que ele se exercita? Ele se exercita no campo real. E quando a população brasileira diz... Não, pera, só porque... Tá. Então tem um outro elemento que ajuda... Você tem junto com o exército que precisa se exercitar num campo real, você tem a indústria bélica. Real. Que não pode ficar dando tiro em passarinho, nem alvo. Né? Então chega uma hora que esse aparato industrial e militar funciona. Funciona. Ele vai funcionando. Então, cara, você lembra da guerra Irã-Iraque? Lembra? Irã-Iraque? Quem você acha que dava as armas? Quem? American Ways. E de jeito nenhum, Brazilian Ways. Sério? Era o Tucano e o nosso Brucutu, que nós desenvolvemos na repressão interna aqui. Na repressão interna nós desenvolvemos o Brucutu. Nós vendíamos pro Irã e pro Iraque pros dois lados. O americano ficava louco. Puta negócio maravilhoso, então, a guerra nesse momento. Os militares, a indústria brasileira se desenvolveu naquele momento. Nessa hora, os Estados Unidos já não é, né? Porque é fácil culpar o americano. Porque ele é o maior aparato. Mas todos os estados têm um aparato assim. Só não tem dois. Que foram os países que foram proibidos na Segunda Guerra Mundial de ter exército. Alemanha. Japão. Né? Então esses países foram proibidos. Então eles tiveram dinheiro para investir em outra coisa porque eles foram financiados por outros países. Né? Mas agora nem isso. Agora tem que participar das tropas da ONU também. Então eles vão se envolver. Então, Alexandre, a guerra, ela é inevitável. Ela é inevitável, ela vai ocorrer. Então, como é que você faz? Você cria o que os gregos criaram. Né? O jogo da guerra. As Olimpíadas. As Olimpíadas paravam a guerra. Eles paravam a guerra. Mas eu estou falando o jogo da guerra. Não, você tem o jogo da guerra. Não tem melhor forma de você socializar a agressividade a não ser através dos jogos. Você cria regras claras e fala, você vai ter que ganhar no outro, mas não pode dar porrada no outro. Mas a guerra é inevitável quando você tem um exército. Não tem jeito. Mas você acha que essa guerra é inevitável porque é inerente ao ser humano a questão da agressividade? Ou porque os dois estados se desentenderam e tem um poço de petróleo ali? Não tem poço de petróleo, não tem nada. Tem unicamente o exercício do exército e o exercício da indústria armamentícia. Só tem isso. As pessoas não percebem que o cara não pode, você não pode ser jogador de futebol e se aposentar sem ter jogado. Tem que entender isso, Alexandre. O cara não pode se aposentar como general sem ter ido pra guerra. Se dá um tiro, né? Que tiro você deu? Soltei um pum outro dia. Né? Não pode. Isso é um general latino-americano, daqueles gordos que ficam atrás de uma mesa. O americano não pode se fazer isso. Ele é condecorado por atos de bravura. Ora, qual foi a bravura dele? Não sei, um dia bati na minha mulher, estava bravo. Não é essa a bravura. Tem a bravura no campo de batalha. Então, a instituição, exército, ela é agressiva. Então você só tem um jeito de diminuir isso. Você tem regras para o funcionamento. O soldado tem que saber que ele não pode estuprar. O soldado não pode saber que ele está numa guerra, mas ele está lá
por algum ideal. Então ele não pode fazer uma série. Tem os crimes de guerra. Aparecem os crimes de guerra. Nuremberg, por exemplo. Por que aparecem os crimes de guerra? Então o cara fala assim, eu matei em tal circunstância, mas eu não matei em genocídio. Você vai falar, mas isso é uma hipocrisia. Não, isso é fundamental. Quando você quebra isso, aí você tem a barbárie. A barbárie não é a guerra. A guerra é a coisa pior do mundo, mas ela ainda não é a barbárie. A barbárie é a guerra sem regras. Agora, você não acredita que... Eu quero saber que se ele perder, se ele perder ou se ele ganhar, né, ele não vai ser julgado. Não, se perder ou ganhar vai ser julgado. O americano ganha a guerra e quando volta, ele é julgado. Tem vários heróis de guerra que são julgados. Isso o cara tem que entender. Que ele não vai ser perdoado porque ele ganhou. Que ele vai ser julgado mesmo que o país dele ganhou. É isso que ele tem que entender. Aí você resolve, aí você começa a civilizar. E você não acredita que esse romantismo no Rio de Janeiro impede um pouco a visão de enxergar as coisas de forma pragmática, como você disse, a questão da violência no Rio de Janeiro? Olha, tem muita gente que defende essa tese, Alexandre. Tem muita gente. Eu, particularmente, não. Eu acho que ninguém tem mais ilusão contra o Rio. Acho que a imagem do Rio está lá embaixo. Está lá embaixo. Agora, põe um pouco de propaganda ali, põe um pouco de propaganda lá, mas a imagem ainda é muito ruim. A imagem ainda é muito ruim. E o pessoal fica insistindo nessa disputa de imagem. Resolver o problema do Rio com imagem. Então aí, nesse caso, sim, resolver o problema do Rio com imagem não resolve. Né? Agora, o problema não é o romantismo do Rio. O problema é que o Rio de Janeiro não tem investimento, não tem o que fazer lá. O Rio de Janeiro é uma cidade turística. Então, você não pode tirar a vocação do Rio. Tiraram a vocação do Rio. Então, tem que devolver a vocação. Como que você devolve a vocação? Você tem que ter uma cidade de eventos. O Rio tem que ser uma cidade de eventos. Vamos pro Rio nós dois pescar, pô. Pescar o que lá? Sei lá, tipo uma lá, não fica na Copacabana lá, joga lá e fica pescando. É perigoso você pescar, você jogar o anzol lá, pescar um holandês vermelho nadando na praia e depois querer vir pra sua casa. Que na época dos portugueses, a Holanda, quando foi invadir o Rio de Janeiro, falou: se vocês, os portugueses, não pegarem arma, eu vou fuzilar todo mundo. Já era uma beleza, né? E quando o pessoal fala, Paulo, né, a população fala, tem que botar o exército na rua. Como é que você entende isso? Exatamente um ano atrás, eu fiz um artigo para o Estadão que se chama... está na internet, inclusive, no Estadão. Esses dias ainda o pessoal está valendo. Se chama o know-how para subir um morro. Eu estava mostrando que o Brasil não tem know-how para subir um morro. Ainda não tem. Quer dizer, o Brasil está na condição do americano no Vietnã. O exército americano não tinha know-how para aquela guerra. Tinha know-how para outro tipo de guerra. O Brasil não tem know-how, o exército brasileiro, não, por mais que se desenvolva, ainda não tem know-how para subir o morro. Não é com SWAT que você sobe um morro. Você sobe um morro... Nem com o BOP. Nem com o BOP. Você sobe um morro, primeiro, com uma política de liberalização das drogas, acoplado a uma política de segurança embaixo do morro, né, acoplado à benfeitoria social. A benfeitoria social é tudo. Agora, isso não é papel do Estado somente. É por isso que eu volto na história das Olimpíadas, é papel da iniciativa privada. Não adianta você querer fazer o Estado e levar uma escola. Você monta a escola. E aí? Você não levou o emprego? A escola vai se deteriorar e vai cair na mão do traficante. Vai falar, não, precisa de hospital, precisa de escola, precisa de asfalto. Não. Isso é um conjunto de coisas. Primeiro precisa ir a atividade do emprego. Então, se vai um hotel... Se vai para lá um hotel que vai ter o evento, aí vai a escola, vai a luz, vai o asfalto e vai a política de segurança junto. Isso tem que ser um conjunto de políticas. Não é você põe uma coisa, põe a outra, põe uma coisa... eu pus uma escola e ficou abandonada. Lógico que você pôs uma escola, mas não pôs a luz. Lógico que você pôs a escola, mas não pôs o hotel para ter o evento. Lógico que você pôs a escola, mas não pôs a igreja. Quer dizer, é uma política conjunta. Tá tudo interligado, né? Aí sim, isso é subir um morro. Aí, o exército pode subir o morro. Agora, o exército subir o morro, atirando, o bandido devolve atirando. E como o bandido não tem o que perder, ele atira melhor. Lógico, não tem o que perder, pô. Eu tenho uma saída fazendo uma piada infame. Cata 15 garotas da Playboy, das melhores, as mais bonitas e gostosas, e vão subindo e a gente vai atrás armado, que os caras vão ficar lá paradão naquelas puta beldade maravilhosas e ninguém vai atirar. Quem que vai querer atirar numa beldade daquela da natureza? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você vai cair de costas. Mas eu só vi uma coisa parar a violência até hoje. Futebol. Futebol e novela. Mas não vi mulher parar, não. Porque essas beldades que tem no Rio
no morro tá cheia, até porque várias delas vieram do morro. A última, da Playboy, é da periferia. Desceu o morro. É a Juliana Alves, que é a melhor das Julianas, as outras têm celulite. Essa não, essa é uma mulata. O Sargentelli mostrou isso, pô. É verdade. O Sargentelli mostrou isso pra todo mundo, os caras não queriam ver, ele ia lá no morro, pegava as mulatas, trazia, empregava, depois levava pro exterior, tudo. Montou uma indústria, né? Montou uma indústria de mulatas, né? Nunca deram valor pra isso. Nunca deram valor pra isso. Agora, eu fiquei muito puto uma vez que estava tendo uma passeata dos professores, no qual eu estava presente, na Vila Paulista, na frente do Trianon MASP, e na rua de trás do Trianon MASP, havia 50 caminhões da tropa de choque, rapaz, para professor. E aí os professores, em determinado momento, atravessaram a pista, do qual estava acordado que não poderia atravessar a pista, e a tropa de choque desceu a porrada nos professores, mas bater em professor desarmado, que absurdo. Então, agora eu pergunto pra você. Quem era o governador? Naquele momento, eu acredito que era o Alckmin. Era o Alckmin. O Alckmin não é uma pessoa violenta, é um médico. Não tem nenhuma história do Alckmin batendo na mesa, gritando, mandando... Não, é um médico, uma pessoa, inclusive com um semblante muito tranquilo. Como é que isso aconteceu? É porque a prática da polícia é essa. É a história do exército. É uma polícia violenta, então. Como é que a polícia é violenta? O que você vai fazer? Alexandre, é professor, Paulo. Mas e daí? Está perturbando a ordem. O que a polícia faz? Ela sabe resolver a perturbação da ordem daquela maneira. Dando porrada. Veja só. Ela é uma polícia, ela é chamada polícia de quê? Polícia de choque, polícia de combate à manifestação popular. Ela foi feita para isso, ela nasceu na repressão, ela nasceu na ditadura militar, ela foi educada para isso. Né? Ela se desenvolveu assim. Aí entra o Montoro, em 82, como governador. Vamos mudar isso, vamos. Aí o Serra, o Fernando Henrique, o Montoro, eles iam lá na polícia dar palestra. Os policiais ficavam sentados, ouvindo aqueles intelectuais, dando risada, porra. Tá bom, tá. Mudou o governo, né? Então vai, aguenta aí. Então, eles, entendeu? É assim que o policial reage. Por quê? Porque ele não tem outra prática. Ele não tem outra prática. Agora, veja, ele tem que ter, você tem que montar situações diferentes. Então, olha, quando é manifestação popular, como é que a polícia vai? Nessa palestra tem que ter uma prática diferente. Tem que ir nos outros países e ver como é que é a prática. Para manifestação popular é uma prática, para professor outra prática, para médico outra prática. Claro. Não, você tem que ter uma prática. Invasões, invasões é outra. Não, no Brasil você tem uma prática única. Qual? A prática aprendida na repressão. Tudo é para ser reprimido. Tudo é para ser reprimido. Então, primeiro chega a polícia, aí vem o negociador. Como se tudo fosse crime. O americano só faz isso. O americano só faz isso. Você vê que isso é tradição europeia, não é tradição americana. Pode reparar, você nunca vê um bando de policial nos Estados Unidos, assim como tipo exército, atacando um lugar. Não, você sempre vê carros de polícia separados, né? Essa história de reprimir massa é coisa europeia. Entendeu? É uma tradição da Europa, que veio para o Brasil. Nós precisamos mudar isso daí. O cara fala, um governador inteligente, ele é um governador que ele fala assim, pô, eu tenho que botar um secretário de segurança, não que vai dar palestrinha pro policial, e não posso pagar R$500 pro policial. Não, tem que pagar bem, mas eu tenho que mudar a prática dele. Ele tem que sentir que ele tem poder, não um poder, que ele tem vários poderes. Para o professor é um poder, para o bancário é outro poder, ele tem que fazer ele tem que ter um óculos para a sociedade. Ele não pode, né? A polícia americana, né? A polícia americana, ela tem que pegar o cara para multar. E ela não pode descer do carro armada. Ela tem que descer do carro desarmada, bater na porta do carro. Se o cara sair e der um tiro, isso é a prática. Às vezes você olha no cinema e você vê o cara lá, né? Ele desce, para o carro, ele vai morrer porque o outro tá armado lá dentro. E você vê ele abrindo. Quer dizer, mas como? Por que ele faz isso? Ele é tonto? Ele é burro? Não, ele tem uma prática. Então, o ser humano tem práticas. Agora uma curiosidade. A prática da polícia, a prática da nossa polícia
é unificada, é reprimir. Sim, então, você falou do golpe de 64, o golpe militar de 1964, que foi instituído no Brasil. Eu te pergunto, assim, os comunistas, todo mundo fica aí na internet gritando, os comunistas iam tomar o poder, os comunistas iam subverter o país, iam tocar fogo no país, Rússia estava por trás, Cuba estava por trás, Guevara estava por trás, Fidel e seu charuto estavam por trás. Isso de fato é concreto ou é um blá blá blá? Eu acho que não tinha força nenhuma naquele momento. Não tinha força nenhuma, não tinha golpe nenhum, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada arquitetado. Por que esse povo fica gritando na internet então que tinha? Não, mas esse povo da internet é grupos de extrema direita, malucos, que não tem expressão política. A internet é lugar de muita gente que não tem expressão política, não tem partido, não tem organização. Então ele fica na internet sozinho, né, falando coisas. Né? Então o cara... Né, eu trabalho na internet há muitos anos. Né, é um dos pioneiros. E como eu trabalho com educação, eu lido com muita gente. Né? Então eu vejo que tem muita gente... Tem até pessoas mal educadas como eu. Tem muita gente, né, que você vê assim, lá, né, fazendo política... Mas aí você vai ver, são grupelhos de pessoas conservadoras que montam um blog e reproduz histórias conservadoras. Né? Geralmente é gente que não tem nada que fazer, aposentado e tal, que poderia estar ajudando a gente na educação, mas que nada, está fomentando esse tipo de coisa que você falou aí. Né? Então isso tem muito. Né? Inclusive a maioria. Gente que vai criando uma falsa história. A prova, eu debati isso no jornal também, publicamente, com o Jarbas Passarinho. A prova de que não existia nenhuma organização golpista no Brasil em favor de um totalitarismo de esquerda, a prova disso é que não houve resistência ao golpe. Essa é a prova maior. Houve. Os militares tomaram o poder e a reação do Jango foi qual? Se o Jango tivesse alguma coisa preparada, ou o Brizola tivesse alguma coisa preparada, ou o Partido Comunista tivesse alguma coisa preparada, teria tido pelo menos um tiro contra. Não teve um. Né? Mas nem na placa da estrada, que a gente passa, tá cheio de tiros na placa de estrada. Não sei que o pessoal fica tirando nas placas de estrada. Você anda nas placas, tá cheio de tiro. Tem uma mania de gastar bala à toa. Não, tomar, enquanto tá na placa, tá bom. Mas não tem. A história de 64... Essa história de que o Jango ia dar um golpe, o Brizola ia dar um golpe... Não tinha levante comunista nenhum. Levante comunista. Os comunistas brasileiros vão levantar o quê? Naquela tempo não tinha o Viagra. Como que eles iam levantar? Meu Deus do céu. Pô, Paulo, eu tô na fase do Viagra já, cara. Você tem alguma pra prestar aí ou você não tá tomando ainda? Não, os que tem aqui... A Fran tomou tudo já. Pô, mas a Fran tá tomando Viagra também, pô? É que nós erramos. Nós compramos o feminino que saiu agora. Eu não pude tomar, ela tomou uma caixa toda. Ó, e o Hort? Como é que vai ser a história do Hort do Rio de Janeiro? Então, nós vamos fazer o dispensador brilhante, maravilhoso. Foi seu amigo pessoal. Então, nós vamos fazer o primeiro colóquio internacional, Richard Hort, lá com a professora Suzana de Castro, que está organizando. A professora Suzana, ela vai trazer aí uma série de estrangeiros, tem uma série de brasileiros com trabalhos inscritos. Vai ser um evento aí do dia 20 ao dia 23. No Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai ser uma coisa, eu acho que vai ser um bom momento da filosofia no Brasil. Galera, loucuras filosóficas do Alexandrelli aqui na Toca da Coruja com meu irmão e parceiro Paulo Giraldelli Júnior. Obrigado, Paulo. Te amo. A violência, meus amigos e amigas, é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa. E eu quero mandar um abração para o Rubens, Mabel, o Rick, o Juliano, o Pedro, o Márcio, o Vander e a Sandra Luiza. Obrigado pela participação e quinta-feira que vem o nosso programa é sobre sexo, com Paulo Giraldelli Júnior, o filósofo da cidade de São Paulo. Não percam, quinta-feira que vem às 19 horas, Loucuras Filosóficas do Alexandrelli. Um abraço a todos vocês e boa noite.